proibição, ela não ensina consequências. Porque a proibição, ela só prende a criança dentro de uma caixinha, não deixa a criança viver e não ensina de verdade a consequência para a criança. Ela não está, na prática, ensinando nada. Quando a gente coloca um limite na criança, a gente põe aquele limite pensando em como que nós vamos, ao mesmo tempo, ensinar a consequência que a criança precisa aprender. Deu para entender? Então, é muito complicado ensinar consequências no momento em que você está proibindo. Vou dar um exemplo. O seu filho pega a faca. Se você proíbe completamente o seu filho de mexer com faca, ele nunca vai aprender. Porque todas as vezes que ele tocar naquele objeto, você vai tirar o objeto da mão dele. Então ele não vai ter a oportunidade de aprender a lidar com a faca. Se você vê o teu filho segurando uma faca, mas você cria um ambiente onde ele está seguro, se você está de olho, se aquela faca está adequada e você ensina a criança a usar a faca, ela aprende a usar, a manipular, e ela aprende sobre consequências. Quais são as consequências da faca? Se você não usa a faca direito, você machuca o teu dedo, você machuca a si próprio. Só que existem maneiras seguras de usar a faca. Se não existisse, ninguém usava. Mas existem. Então, no lugar de proibir, não vai usar faca e tirar da mão da criança, a gente entrega a faca para a criança, uma faca que seja adequada, uma faca que não seja super grande, super pesada, e ensina a criança a cortar direito e a proteger os dedinhos. Porque a gente ensina a consequência, a gente ensina a manipular aquele objeto. Coisa que se eu proíbo, a criança não vai conseguir aprender. E deixar a criança usar uma faca não significa deixar a criança usar todas as facas. Percebe como existe um limite? Você pode ter uma faca que tem um tamanho adequado, tem um peso adequado, e o seu filho tem, sei lá, 5 anos. E aí você ensina o seu filho de 5 anos a usar aquela faca de mesa, por exemplo. Faca de mesa é aquela faca que tem serrinhas, é aquela faca que é serrilhadinha, sabe? Que tem serrinha que a gente usa para cortar a comida quando a gente vai comer. Então, por exemplo, você pode permitir que o teu filho utilize uma faca de mesa. Só que utilizar uma faca de mesa é completamente diferente de utilizar uma faca de corte de carne. Aquela que é grande, que é pesada, que tem a lâmina bem grandona, que é pontuda. Então, deixar a criança usar a faca não significa deixar usar todas as facas. Percebe como existe um limite? Eu vou te ensinar a fazer, eu vou te ajudar a fazer, mas eu vou colocar um certo limite para poupar a sua vida. Porque, dependendo da faca, é grande demais, é pesada demais, é difícil demais para uma criança de 5 anos. Então, a gente adequa a maturidade daquela criança. Agora, uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, não consegue usar a faca de mesa, aquela que tem a serrinha, porque uma faca de mesa, mesmo não sendo a faca mais perigosa do mundo, para uma criança de 1 ano e meio é perigosa demais. O que a criança de 1 ano e meio pode usar? A faquinha de patê, que não é uma faquinha, né? É uma espátula, aquela espátula de passar manteiga, de passar patê. E ela pode cortar a própria banana, ela pode amassar o próprio mamão, coisas que são mais molinhas, ela pode manipular com 1 ano e meio sozinha utilizando aquela faquinha. É um jeito de começar a aprender a manipular aquilo. Então, você coloca um limite que proteja a sua criança, mas que não tire da criança a oportunidade de aprender, tanto de aprender a fazer, quanto de aprender as consequências do que ela está fazendo. Quando a gente proíbe, a proibição é vazia, não deixa a criança aprender nada. A gente vai lá, tira a faca da mão dela e ela não aprende a utilizar aquele talher. Demora muito mais tempo do que deveria, porque a gente não deixa, porque nós estamos proibindo o tempo inteiro. Outra coisa que a criança não aprende quando ela é proibida, ela não aprende a ter responsabilidade. E isso é uma coisa que você precisa ter muito claro dentro da tua cabeça, principalmente para quando seus filhos chegarem na adolescência, tá? Deixa eu acender minha luz aqui que eu esqueci. Eu tenho uma luzinha. Quando você proíbe o seu filho, ele não aprende a ser responsável, porque ele não precisa. A criança, para ela aprender, eu já falei assim isso 1 bilhão de vezes, a criança, o adolescente, para ele aprender a ser responsável, ele precisa ter liberdade para isso. Porque se você só proíbe o seu filho, se você cria o seu filho naquela bolha da proibição, ele não aprende responsabilidade porque ele não precisa. Ele não precisa, porque você está proibindo.
Você entende? A criança vira pra você e fala, o adolescente vira pra você e fala, mãe, eu quero ir na festa que vai ter sábado à noite, posso ir? Se você proíbe e você fala, não, você não pode ir na festa de jeito nenhum, o seu filho nunca vai aprender a ter responsabilidade com festas. Agora, se você vira pra ele e fala, ó, você pode ir na festa, mas o limite é você chegar em casa às 11 horas da noite. No lugar de proibir, você deu um limite. Você pode ir na festa, porém, o seu limite é chegar em casa às 11 da noite. Para ele chegar em casa às 11 da noite e cumprir com o que foi combinado, ele tem que ter responsabilidade. Se ele não for responsável, ele vai chegar em casa às 5 da manhã. Se ele for responsável, ele vai chegar em casa às 11 da noite. Só que se você proibir, como que ele fica responsável? Como que ele aprende isso? Não aprende, porque você não deixou ele aprender. Então a proibição, ela cria uma película, uma bolha em volta da criança que impede a criança de ser responsável. E aí sabe o que acontece? O oposto, aliás, o extremo oposto. Porque quando a criança, quando o adolescente é criado numa família que proíbe tudo, que é autoritária, que proíbe sempre, o dia em que esse adolescente fizer escondido, ou ainda o dia que você deixar, pode ser que você nem tenha proibido dessa vez, mas você proíbe sempre. Seu filho tem 15 anos e você nunca deixou ele ir numa festa nenhuma. Ele nunca foi numa festa na vida. Desde os 12 anos de idade ele te pede, mãe, eu quero ir na festa, eu quero ir na festa, você nunca deixou. Aí hoje você tá de bom humor, seu filho tá com 15 anos, você vira pra ele e fala, tá bom, hoje eu deixo você ir na festa. Esse adolescente que nunca foi numa festa antes, que nunca aprendeu sobre consequências, que nunca aprendeu sobre responsabilidade, vai se acabar nessa festa. Ele vai beber horrores, ele vai beijar todas as bocas que ele quiser, ele vai fazer e vai acontecer, porque ele nunca pode. Então, quando ele faz, ele extrapola. Entende? Ou vai acontecer isso quando você deixar, ou vai acontecer isso quando ele fizer escondido. Você vira para o adolescente e fala, você não vai na festa. E aí ele decide que vai escondido. Ele vai nessa festa e no lugar dele agir com responsabilidade, não. Ele vai fazer tudo que não pode. Ele vai usar todas as drogas que ele encontrar na frente dele, ele vai misturar todas as bebidas que ele achar, ele vai beijar todo mundo, ele vai dormir na casa dos outros, ele vai pegar carona com quem ele não conhece. Tudo que não pode, ele vai fazer. Porque já que não pode, ele se sente tão preso, que na hora que solta, explode, igual uma panela de pressão. Na hora que soltar, explode. Sendo que, quando você permite que a criança faça, que o adolescente faça, colocando limite, ele nunca chega ao ponto de extrapolar, porque não precisa. Entende? Ele não chega nesse ponto porque ele não precisa. Então a proibição leva à explosão. E a explosão é catastrófica. É catastrófica. É por isso que, se você procurar aí pela internet, os adolescentes sempre falam. Inclusive eu tenho um post desse no meu destaques do Instagram. Um dos destaques lá do Instagram eu falo sobre isso. Eu achei uma vez um post no Twitter em que foi feito por um adolescente e ele colocou uma imagem assim, filhos de pais autoritários. Aí tinha a imagem de um adolescente todo drogado, todo, enfim, como é que eu posso dizer isso? Todo drogado mesmo, aprontando, fazendo várias coisas. De um lado, né, filho de pais autoritários. Aí do outro lado tinha filhos de pais liberais e era um adolescente sentado assim com carinha de anjo, sem fazer nada. E aí embaixo tinha um monte de comentário de um monte de adolescente, é isso mesmo? Hahaha, é assim mesmo? Por que é assim mesmo? Por que os filhos dos pais liberais, é assim que eles chamam, embora eu não goste dessa palavra, os adolescentes chamam assim. Por que os filhos dos pais liberais são mais calmos do que os filhos dos pais autoritários? Porque os filhos dos pais autoritários explodem. Justamente porque eles não podem nada e são proibidos o tempo inteiro, quando eles fazem para se acabar. Mas assim, é pra chutar o pau da barraca. Os filhos dos pais liberais não precisam. Eles têm tanta liberdade que eles não chegam nesse ponto da catarse de chutar o pau da barraca. Eles não explodem. E mais do que isso, justamente porque eles têm liberdade, eles passam a ter responsabilidade. Que é o que eu falei. No lugar de proibir a criança de ir na festa, você vira para ela e fala, você vai na festa e você volta às 11 horas. A responsabilidade que o teu filho adquire voltando da festa às 11 horas é muito melhor, muito maior e muito mais importante do que o simples ato de proibir. Você não vai na festa e ponto.
Então a proibição, diferente do limite, tira da criança a responsabilidade. Ela não aprende a ser responsável no momento em que você proíbe. Essa é mais uma diferença que tem entre proibir e colocar limite.